após a derrota do Atlético para o Internacional por 1-0 aqui no estádio Serra Dourada. De fato, tudo isso que o Hélio falou reflete a realidade? O senhor é mesmo bobo, idiota e mentiroso, seu Lúcio? Eu gostaria de te agradecer que você iniciou dando a resposta. Eu ouvi atentamente a entrevista dele. Ele não ouviu atentamente a minha e ainda ele é tão desinformado que ele falou que eu dei entrevista numa rádio aí. A rádio aí que eu dei entrevista foi a Rádio Jornal 820 AM. É bom que ele saiba disso. Então é bom ele pegar a gravação, ir para casa, ir para onde ele quiser, no bar, que me parece que ele é chegado também, segundo informações que eu tenho. O problema da voz dele não foi por causa de uma cerveja, foi por 400 cervejas que ele tomou. E me parece que ele está com um problema etílico. Por quê? Primeiro, eu em momento algum teço comentários sobre parte tática de quem quer que seja. Como é que ele vai falar sobre questões que ele desconhece? Ele, quando me acusa de que eu tive reuniões com o executivo de futebol, ele teria que provar isso. Ele teria que provar isso. A questão da bebida, quem falou foi o preparador físico dele. Então, dentro da comissão técnica dele, ele tem problema. Ele bebe. Um cidadão que bebe, então ele fala essas coisas aí. Porque não é possível o cara chegar no microfone e dizer que um representante de um atleta, que aliás ele foi muito feliz, também, eu não tenho 400, 500, 600 atletas, não. Eu tenho um atleta que, inclusive, eu disse, está gravado na Rádio Jornal, que eu sou amigo e sócio. Então, esse senhor, eu só não vou falar quem seria idiota, porque eu gosto muito da minha senhora mãe, que ainda está viva. Ele provavelmente não gosta da dele, para ele citar essas palavras. É um senhor já conhecido no futebol, como disse o Adson, é um treinador de segunda linha. Em nenhum momento eu disse que fui mal recebido. Eu disse simplesmente que o Adson não me apresentou números. E que eu queria números para aí eu decidir, em cima disso, o que eu quero ou não. Eu não vou fazer proposta ao Atlético, eu fui muito bem claro, a gravação está aí. Agora, ele dizer que eu recebi executivo, eu não vou nem perder tempo para processar um sujeito desse. Até porque há pouco tempo ele disse que não vende alma pro diabo. Ele não vende hoje, mas quando ele foi treinador do Vasco, ele vendeu. Me parece que ele tem amnésia alcoólica. É só isso que eu posso dizer desse senhor. E, aliás, eu não o considero técnico de futebol, um camarada que fala isso. Ele realmente é treinador. Porque treinador é treinador de cavalo. Ele deve ser treinador de cavalo. Técnico de futebol ele não é. E ele não tem postura moral para ser treinador, nem técnico de futebol. Ele não tem. Ele não pode nem tratar com cavalo. Porque o cara que dá uma declaração dessa, sem ouvir, como você, mais uma vez, repito, falou, ouviu atentamente. Eu ouvi atentamente o que ele disse. Agora ele não sabe nem o que eu falei. Quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo, e ganhou, o Atlético ganhou de 4-1, o repórter, que eu não sei se foi da sua rádio, desculpe, perguntou ele qual era a participação dele naquela vitória. Ele disse que ele treinou, escalou e montou o time. Um mentiroso. O time era o time do Jairo. Como é que ele ia ter tempo se ele chegou na terça-feira, o jogo foi na quinta, ele ficou concentrado aqui no hotel na quarta-feira? Quer dizer, os caras, é engraçado, quando ele ganha, quando o Atlético ganha, a vitória é dele, quando perde é dos atletas. Falta de personalidade. Agora, eu continuo agradecendo a ele porque a chegada dele fez o meu atleta subir de rendimento. O que ele fez eu não sei, mas isso aí é uma verdade. E eu agradeci isso a ele. Agora, o que tem a ver meu assunto com o Adson? Ele é empresário também? Ele tem interesse em pedaço? É isso que ele quer? Porque várias vezes ele já conversou com o meu atleta sobre questão de salariar, não sei o quê. Ele tem que falar isso. Ele tem que chegar, dar a parte tática dele lá e tchau e benção. Ou ele está querendo alguma coisa. Se ele quer, ele liga para mim que eu falo a ele, ó, não precisa, eu mesmo resolvo. Até porque eu não gosto de intermediário, como eu disse também na sua rádio. O meu assunto é com a direção do Atlético Clube Goianiense. Tá. Somente. Ô Lúcio, eu tenho que fazer 2 questionamentos sobre você. Não, fique à vontade. Primeiro, você é agente FIFA? Não, nem precisa se ser agente FIFA. Até porque a legislação, isso não tem nada a ver. Se você me questionar sobre agente FIFA, eu te digo o seguinte, a própria FIFA,
deve dar um parecer sobre isso, porque isso nunca deu certo. A Constituição do país, ela permite que qualquer cidadão maior de idade, consciente dos seus direitos e deveres, pode ser representante de outro. Não existe uma norma disso. Até porque, se você pegar 10 agentes FIFAs, 11 estão enrolados na justiça. É só você fazer uma pesquisa. Tá, É simples demais isso. O segundo questionamento que eu faço a você é em relação a isso que você disse, que o Hélio entrou na esfera financeira do Anselmo. Sim. Eu gostaria de mais detalhes, se fosse possível, por favor. Bom, por 2 vezes ou 3 vezes, ele já foi ao atleta e questionou o atleta dizendo que o procurador dele, no caso a minha pessoa, estaria pressionando o Atlético Clube Goianiense sobre o aumento. É uma inverdade, até porque você pode entrevistar o Anselmo. Em todos esses anos que nós trabalhamos, nunca rescindimos um contrato unilateralmente, nunca questionamos sobre valores, e quem disser isso é mentiroso. Eu cumpro fielmente, o atleta também, os contratos que nós assinamos. Eu só estou mais uma vez dizendo que fui a Belo Horizonte para que o Adson me apresentasse números. Aliás, eu sempre vou sozinho, tá? O Adson sempre está com alguém ao lado como testemunha. No caso, teve o Barão, que é uma pessoa que trabalha com ele, e depois teve o Júnior Murtosa. Nas 2 vezes, em nenhum momento ele me apresentou número, como eu também não apresentei, porque eu espero que o Atlético apresente números a mim. Mais uma vez digo, como eu e o próprio profissional Anselmo disse na frente dele e do Murtosa, que temos interesse em permanecer no Atlético Clube Goianiense. Agora, eles têm que fazer a proposta. Por que eu tenho que fazer? Não, ele faz a proposta a mim, eu digo sim ou não. Tá, o Anselmo teria aberto uma negociação com o Cruzeiro? Não. Isso é uma inverdade, então? É inverdade. Amanhã ou depois, se o Anselmo fechar com o Cruzeiro, a gente pode te cobrar isso? Não, pode cobrar, até porque eu não estou em negociação com o Cruzeiro. Perfeito. Então, nem ele, porque ele não faz isso individualmente. E com nenhuma outra equipe também? Nenhuma outra equipe, no momento, eu não tenho nada com nenhuma equipe oficial. Se amanhã ou depois eu fecho... Quando eu dei a declaração, eu falei sobre Curitiba. Porque o Adson teria dito que o Curitiba, e talvez isso que o senhor Hélio está falando, o que é uma inverdade, porque o Ximenes realmente estava em Belo Horizonte, eu vim saber isso na terça-feira quando falei com o Ximenes. Eu queria saber se isso era verdade. Até porque eu não fui procurado. E o Ximenes falou, quem falou isso para você é mentiroso. Em nenhum momento, é um belo jogador, mas em nenhum momento o Curitiba se interessou por ele. Bom, João, Evandro, Valério, vocês têm algum questionamento a fazer, o Lúcio? Não, para mim ficou bem esclarecido. Eu estou falando com os colegas da mesa aqui, Lúcio. Pois não, só um detalhe que eu te peço, por favor, se vocês estiverem com o seu Hélio, eu até me excedi em algumas palavras aqui, porque é duro o cara te chamar de idiota, se do nada ele tem que só ouvir a gravação. Em quais palavras você acha que você cedeu? Eu acho que me excedi ao citar a minha senhora, minha mãe. Perfeito. Até porque, se você não sabe, e aí a gente separa muito bem as coisas aqui. Claro. O Hélio, às vezes, ele não gosta do comportamento de um ou de outro profissional, o meu muito menos, e eu também não tenho uma relação próxima dele, mas respeito muito o trabalho dele. Eu acho que o Atlético ganhou muito com ele, como eu acho que o Atlético deu a ele uma oportunidade de voltar a brilhar no cenário nacional, mas já perdeu a mãe, não é? Já faz algum tempo, ele era até técnico do Goiás aqui, eu acho que a gente não pode confundir muito essas coisas, não. Claro. Eu também faço das suas palavras as minhas. Às vezes a gente se excede em alguns comentários, mas você pode ter certeza que não tem problema para mim eu pedir perdão em ofensas que fiz a ele, ou desculpa em algo que o chateei. Agora, ele não pode pegar, dar uma declaração sem ouvir o que o outro falou. Se ele quer fazer média com o Atlético Clube Goianiense para alguma coisa, isso é outra história. Agora, ele tem que separar. Ele não pode entrar em seara dessa, porque senão eu vou entrar em seara tática dele também. Senão eu vou entrar em seara tática. E eu não entendo nada disso. Vou falar o que eu quero, vou esculhambar o trabalho dele, eu não posso. Tem que falar em coisas evidentes. O que eu falei do Vasco da Gama é uma realidade. Ele, há pouco tempo, ele disse que não vende a alma do diabo. Não vende hoje, mas vendeu no passado, para ganhar dinheiro. Tá errado ou certo, não me interessa, mas ele não pode dizer que não vendeu. Vendeu. Ele não pode dizer que o problema ele bebe. Então, o cara que bebe, ele fala bobagem. Provavelmente ele deu essa entrevista aí com alguma coisa na cuca.
Se ele quiser que eu prove isso, eu tento provar isso, ele tenta provar que eu fiquei reunido com o executivo em Minas Gerais. O que é uma mentira, até porque eu tinha um outro atleta em Minas Gerais, que eu fiz visita a ele no próprio domingo e transferi ele para o Rio de Janeiro na terça-feira para ele se tratar, inclusive com o fisioterapeuta que trabalhou com o próprio Hélio, no exterior, que chama-se César Coutinho. E o garoto está sendo tratado aqui no Rio. Então, na hora de botar verdade e mentira, para mim é muito claro, não tem por que esconder isso. Não tenho, no momento, nenhuma negociação com nenhuma agremiação, nem do Brasil, nem do exterior. A hora que tiver, eu já disse ao próprio seu coordenador, o Bruno Daniel. Aviso a ele, para que vocês, então, me botem no ar e eu diga. Esse é meu compromisso. Ó, o atleta Anselmo recebeu proposta de tal clube, vai para tal clube, ou não vai e acabou. Ou vai permanecer no Atlético Clube Goianiense. Agora, o cara chamar os outros de idiota... É por isso que é segunda linha, é por isso que você também falou muito bem, deram uma oportunidade a ele para dar uma recuperadinha aí, mas desse jeito já vai embora de novo. Porque quando as pessoas têm que falar do trabalho dele, pela competência dele, e houve competência dele nesse time do Atlético, ele vai falar de Flamengo, vai falar disso, daquilo, para se perder. Ele tem que ficar com isso. Melhor ele beber Guaraná, melhor ele beber suco de maracujá, essas coisas todas. Depois, então, ele entra em campo, dá a declaração dele, mas não vai chamar ninguém de idiota. Até porque se ele acha que eu sou idiota, poxa. João Batista, por favor. Ô, Lúcio, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Quem disse que o Hélio é um técnico de segunda linha foi o diretor de futebol do Atlético, Adson Batista? Adson Batista. Ele disse isso a você? Você disse isso pra mim, Adson. Você disse isso pra mim. Que ele era treinador de segunda linha e que vocês estavam dando oportunidade a ele. Bom, tá bom. Lúcio, muito obrigado pela sua participação aqui no microfone da Jornal.